notícia de sua região, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. Meio-dia e 5 minutos. Começa agora o seu jornal Águia Web. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através da fanpage do portal Barras em Foco, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Pessoal, como de costume, antes de nós iniciarmos aqui o nosso giro de notícia, trazendo as principais notícias de Barras, do Brasil e do mundo, nós deixaremos você por um breve momento com a previsão do tempo, tá certo? Então, acompanhe a previsão do tempo. Previsão do tempo para terça-feira, 18 de novembro de 2025. Região Nordeste. Fortaleza amanhece com céu nublado. À tarde o tempo abre. Temperatura variando entre 26 e 31 graus. A umidade do ar na capital do Ceará oscila entre 80% e 50%. Conde, na Paraíba, celebra aniversário com manhã de céu nublado. À tarde o tempo abre. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. Umidade do ar fica entre 90% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 18 de novembro de 2025, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então vamos lá. Câmara tenta votar o projeto antifacção em meio a impasse. Por incrível que pareça, tem muitos deputados contra, inclusive de direita e de esquerda. A gente vai falar mais sobre isso. Enem 2026 será utilizado para avaliação da educação básica. STF oficializa a derrota de recursos e abre caminho para a etapa final do caso Bolsonaro. Cena comovente na API 140. Viajantes resgatam filho de jumento encontrado ao lado da mãe morta. Esse vídeo viralizou esses últimos dias e chamou bastante atenção. E a gente vai entrar num assunto envolvendo isso, tá bom? A operação integrada na mira facção com atuação em 3 municípios do Piauí, aquele que eu sempre tenho dito. As facções estão dominando o Piauí, infelizmente. Homem é preso suspeito de integrar esquema nacional de desbloqueios de celulares aqui na nossa vizinha Esperantina. E a Associação Mundo de Carcará entrega nova casa na zona rural de Barras, lá no Angical. Empresa atribuída a Whindersson Nunes é investigada pelo TCE. Tem contrato milionários com a prefeitura, sabe de onde? De Barras. Essas notícias você vai acompanhar aqui agora. Mas vamos lá para cima, pessoal. Vamos lá para as notícias nacionais. Meio-dia e 8 minutos. Pessoal, a Câmara está tentando votar a PL, né, do deputado Derrite, PL antifacções, né, que vai mudar a forma de combater o crime organizado, mas por incrível que pareça, tem deputados da base e da oposição que não concordam. Nessas horas não tem esquerda e nem direita, só tem os interesses próprios. Agora, por que eles não querem aprovar esta PL, que vai mudar a forma de combater o crime organizado? Então é muito complicado quando se trata de política e organizações criminosas aqui no Brasil. Dá a impressão que muitas das vezes a política é mais favorável àquilo que é ilícito
do que a própria população. Então a gente vai ouvir agora uma reportagem, na sequência nós entraremos aqui para você. Então escute aí. Ainda em Brasília, mesmo com resistências da oposição e da base governista, o projeto de lei antifacção, que prevê acabar com o crime organizado, deve ser votado hoje na Câmara dos Deputados. O assunto PL antifacção tem trazido consenso entre os parlamentares de direita e esquerda pelos corredores da Câmara dos Deputados. Eles acham que esse não é o melhor momento para votar o projeto, batizado com o novo nome de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Mas, ao que parece, existe um interessado em pautar o tema, o presidente da Casa, Hugo Mota. Mota já confirmou pessoalmente pelas redes sociais que a votação está marcada para acontecer hoje, em sessão de pauta única na Câmara. A proposta, no entanto, ainda enfrenta resistência tanto da base quanto da oposição. Líderes dos dois lados defendem mais tempo para negociar os pontos mais sensíveis do relatório de Guilherme Derrite, relator do PL, e assim tentar evitar um impasse em plenário. Existe agora a expectativa de que alguma articulação possa vir a mudar a data de votação do projeto de lei antifacção e de que o relator também possa vir a apresentar um novo texto antes da sessão plenária na Câmara dos Deputados, que seria então a quinta versão do substitutivo em pouco mais de uma semana. De Brasília, Aline Peçanha. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, eu tenho uma leve impressão de que toda essa resistência para não aprovar essa PL é porque nós estamos em ano pré-eleitoral. Já estamos acabando o ano. Estamos agora em novembro. Próximo ano, né, é daqui a alguns dias. E aí vai ser ano eleitoral, vai ser ano de política. E a gente sabe, né, que a gente mais vê nos noticiários, muitas das vezes são deputados, governadores, políticos de um modo geral, que tem ligação com algum integrante de facção, com facções criminosas, e que muitos deles na eleição passada foram patrocinados por alguma organização criminosa. Então, próximo ano já é ano, né, de ser patrocinado, e é por isso que existe essa resistência. O que está faltando aqui no nosso país é mudar as leis, literalmente, apertar mais as leis. As nossas leis, elas são frouxas, infelizmente, porque hoje a pessoa, ela pode ser até um político, mas muitas das vezes ela não responde nenhum tipo de crime. Pelo contrário, tem muitos deles que querem ficar perpetuamente no poder, porque enquanto eles estiverem no poder, a justiça não pode tocar neles, que tem o foro privilegiado. E infelizmente esse é o nosso país. Então está precisando mudar as leis, está precisando mudar a Constituição. Essa é a verdade, está precisando mudar a Constituição. A nossa Constituição tem muitos deveres, mas não diz como que nós temos que exercer esses direitos, esses deveres. Então é uma confusão muito grande. Precisa ser feita uma reformulação na estrutura do Brasil, porque do contrário, o que a gente mais vai ver é notícias envolvendo política e crime organizado. Então, cadê a justiça? Muitas das vezes a justiça, ela só funciona para alguns, geralmente quem não tem recurso. Hoje em dia o político, ele é preso, daqui a pouco ele não pode ir para a cadeia. Prisão domiciliar. Já tem um laudo, já tem um exame, então não pode. Então, gente, nós estamos vivendo em um país que dá sim a impressão de que é o país da impunidade. Então, é lastimável, né, essa situação envolvendo aí esta PL, né? Não querem aprovar porque não querem, né? Estão querendo tempo. Então, se dá tempo, vai ficar lá engavetado e é mais uma PL que poderia muito bem ser utilizada, que vai ficar por lá mesmo, tá certo? Mas vamos falar de coisa boa, né? Que é a educação. O Enem 2026, ele será utilizado para
avaliar a educação básica. Então aí sim nós vamos ver como que nós estamos no que diz respeito à educação pública. Porque no Enem, lá não tem como fraudar, não tem como colar. Lá vamos saber como de fato está a educação aqui no nosso país. Escute a reportagem da Rádio Gov, na sequência nós voltaremos aqui para você. O Enem, a partir de 2026, será utilizado para avaliação da qualidade do ensino médio no país, além de reconhecer as trajetórias individuais para seleção no ensino superior e certificação de conclusão do ensino médio. A novidade foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante a coletiva de balanço da aplicação do exame. O ministro Camilo destacou que a medida deve garantir resultados mais eficientes e fidedignos do desempenho dos estudantes, cujo foco é o Enem. Na verdade, nós vamos querer avaliar anualmente com a prova do Enem, porque geralmente quando chega no terceiro ano, a motivação do menino é fazer o Enem. Então, nós vamos ter condições de avaliar muito melhor, através da prova do Enem, a qualidade da aprendizagem do ensino médio, ou seja, avaliar o ensino médio a partir da prova do Enem, e preparou toda a padronização e a metodologia para isso. Outra novidade anunciada são os estudos de viabilidade para aplicar o Enem em países do Mercosul, também no próximo ano. Já existia nas reuniões do Mercosul, que eu participei, demandas da participação de alunos, até porque foi criada a Universidade Latino-Americana da União do Mercosul no Paraná, que é o NILA, e inclusive a gente retomou a obra, que era uma obra do Niemeyer, vai ser entregue no próximo ano. Então a ideia é que a gente possa abrir as portas também nas nossas universidades para os alunos do Mercosul, principalmente dos 3 países, Montevidéu, aliás, a prova ser aplicada em Montevidéu, Assunção e Buenos Aires, mas, repito, ainda é a ideia, nós queremos fazer, mas o INEP ainda vai fazer, todo mundo já está estudando, mas nós queremos ter os dados mais concretos em relação a quanto custaria isso, quais são os locais de aplicação, solicitei esse estudo, já vamos aplicar em 2026. O Enem foi realizado em 1.805 municípios, com a presença de 70% de participantes nos 2 dias de prova, dos mais de 4.800.000 inscritos, com base nos dados preliminares divulgados pelo INEP. A reaplicação poderá ser solicitada a partir de segunda-feira, dia 17 de novembro, por estudantes que tiveram problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro. Os participantes de cidades afetadas por desastres naturais terão reaplicação do exame garantida. O gabarito oficial será anunciado na quinta-feira, 20 de novembro. Já o resultado oficial será divulgado em janeiro de 2026. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Rodrigo Gantuá. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal. Próximo ano, a partir de 2026, o Enem será utilizado, para avaliar como está a nossa educação, A gente vive num país onde muitas das vezes o aluno ele tá no ensino médio e às vezes ele não sabe fazer as 4 multiplicações. Não sabe fazer as contas de adição, subtração, divisão, multiplicação, não sabe. Então, será que a gente realmente está progredindo no que diz respeito à educação básica? Porque tem alunos que, às vezes, tá no primeiro ano, não, na primeira série, Primeira série do fundamental, e muitas das vezes não sabe nem escrever o nome. Então, a gente vive nesse país onde muitas das vezes a gente está precisando mais investimento no que diz respeito à educação. Mas não é investimento somente jogar dinheiro, não. Porque tem muito investimento no que diz respeito à educação. O que está faltando é reformular essa forma de ensino. Porque do jeito que nós estamos caminhando, nós não vamos a lugar nenhum. Tem países no mundo e que já é cultura, já é de costume. O aluno, ele faz o primário, ele faz o médio, e assim termina, já ingressa logo na faculdade. É algo cultural, já é algo que já está dentro de alguns países. E aqui não, é muito difícil às vezes o aluno ter acesso ao ensino superior.
por conta das políticas públicas. Tem o Enem? Tem, o Enem é bom, mas está faltando mais, está faltando muito mais. Porque que, pelo menos aqui em Barras, os alunos que passam no Enem, tem muitos da rede pública, também tem muitos do particular. Mas os que passam no ou melhor, os que passam no particular, geralmente eles passam para os melhores cursos. Infelizmente, essa é uma realidade. Infelizmente. E aqui a gente vê que, às vezes, o aluno ele passa para a química, né, da rede pública, passa para a química, para a geografia, para a história, nada contra. É uma profissão digna. Se a pessoa ama, ela quer aquilo, então vai em frente. Mas é muito difícil a gente ver um aluno de escola pública, pelo menos aqui em Barras, passar em medicina, passar em direito, psicologia. Geralmente, quando se passa, é da rede particular. Então está precisando melhorar a educação aqui no nosso país e aqui também em Barras, né? Tendo em vista que nós temos aí o maior Fundeb, perdendo apenas para Teresina, a gente deveria ser uma referência, principalmente agora no Enem. Tá certo, gente? Mas vamos falar aqui de um caso que já está virando caso de novela, né? Que é o caso Bolsonaro. Bolsonaro está em prisão domiciliar, mas ainda assim continua dando o que falar. O STF ele oficializa a derrota de recursos e abre caminhos para a etapa final do caso. Gente, essa oficialização da derrota, ela, né, no caso dos recursos, né, dos avanços para a etapa final deste caso, eles reacendem um debate que já está velho. Que muitas das vezes a impressão de que dá não é um processo judiciário, é um processo político. Porque muitas das vezes a pessoa já sabe qual vai ser o desfecho de todo esse processo judiciário. A gente vê que o processo todo, você pode ver do começo ao fim, é um processo viciado, com times diferentes, os recursos, o tema do julgamento. Então a gente vê que tem coisa errada aí. Mas a gente vai ouvir agora uma reportagem, depois a gente volta aqui para você. Então escute aí. A defesa de Bolsonaro prepara o segundo e último recurso para tentar evitar a prisão. Vamos a Brasília. Boa noite, João Rosa. Oi, Alan, boa noite para você, boa noite, Aline, boa noite. Todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. Exatamente, Alan, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está preparando um novo recurso que será apresentado ao Supremo Tribunal Federal contra a condenação de 27 anos de prisão no processo sobre a tentativa de golpe. Segundo eu apurei por aqui, Alan, os advogados estão trabalhando na versão final do documento que será enviado ao STF. Hoje mais cedo, a Corte publicou a ata de julgamento que confirma a decisão da primeira turma que rejeitou por unanimidade o primeiro recurso apresentado por Bolsonaro. Com a publicação da ata, o próximo passo é a divulgação do acórdão, o documento que formaliza a rejeição desse primeiro recurso. A expectativa é que isso ocorra até amanhã. A partir da publicação do acórdão, o processo entra em sua fase final e a defesa terá um prazo de 5 dias para apresentar um novo recurso, o último possível dentro do Supremo. A expectativa, Alan, é que, mais uma vez, os ministros rejeitem o pedido da defesa. Somente após essa segunda rejeição é que será declarado o trânsito em julgado da ação, tornando a condenação definitiva e iniciando o cumprimento das penas. Eu volto com vocês. Ô, João, em caso de prisão, já se sabe onde seria o cumprimento da pena? Então, Aline, o local onde Bolsonaro cumprirá a pena ainda não está definido, mas uma das possibilidades é uma cela especial no complexo penitenciário da Papuda, que fica aqui em Brasília, separada dos demais detentos. Isso porque ex-presidentes têm direito a instalações diferenciadas, mesmo dentro de presídios comuns. Outra alternativa seria uma cela em prédio da Polícia Federal ou em uma unidade militar. A defesa, porém, Aline, deve pedir que Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar, alegando idade avançada e problemas de saúde do ex-presidente. Só para finalizar, Aline, a gente lembra que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica desde o dia 4 de agosto por descumprir medidas judiciais. Eu volto com vocês. Valeu, João.
Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário político, judiciário, o que o Brasil precisa é de decisões sólidas, né, e consistentes e inevitáveis, porque o que dá a impressão é de que não é um processo judiciário, é um processo político, né, que soa muitas das vezes até como a revanche política, né? Então o Brasil precisa ver todas essas questões, porque não dá para politizar o judiciário, não dá para politizar a segurança pública, a saúde, porque se isso tudo virar política, e pronto, pode fechar logo o Congresso, o Senado, tudo. Entendeu? Então o que a gente precisa no Brasil nesse momento é um país sério, decisões sérias, principalmente nesses casos, porque o que está sendo julgado não é somente um ex-presidente, mas também uma parcela da população brasileira que se identifica com o ex-presidente Bolsonaro, porque quer queira ou não, ainda assim ele é o principal, digamos assim, líder da direita. Então tudo isso aconteceu por conta disso, por conta dessa figura, né, do Bolsonaro, inclusive acho que ele até viajou para os Estados Unidos, mas segundo os processos aí do STF, ele está por trás de tudo isso. Eu sei que essa confusão toda começou principalmente por conta da polarização, né? Infelizmente o Brasil está polarizado. Hoje, se você não é de esquerda, você é inimigo da direita. E se você não é de direita, você é inimigo da esquerda. Então a gente precisa parar com isso, porque já basta o Brasil, o mundo de um modo geral já é politizado, totalmente polarizado, porque hoje em dia tem gente que odeia as pessoas negras, e também tem gente que odeia as pessoas brancas, tem pessoas que odeiam os gays, tem gente que odeia os evangélicos, os católicos. Então o mundo já está cheio de ódio. Então a gente não pode criar mais uma classe para ser politizada. Hoje em dia, infelizmente, tem a direita e tem a esquerda. E isso é motivo de você ser inimigo de outras pessoas. Então o Brasil está precisando mais de paz e amor. Tá bom, gente? Pessoal, notícia aqui nacional, gente, ou melhor, estadual. Vamos aqui para a notícia estadual. Meio-dia e 27 minutos. Pessoal, teve uma cena comovente, né, nesses últimos dias. Viralizou um vídeo na internet, na qual um jumentinho, ele estava ao lado da sua mãe, né? Uma jumenta que foi atropelada e estava lá morta, e passou-se várias horas e o jumentinho ainda estava lá, né? E esse vídeo viralizou e nós não poderíamos deixar de trazer ele para você. Então escute aí, depois nós iremos tratar de um assunto muito sério, principalmente com relação a animais nas pistas. Então escute o vídeo aí. Piauí. Fala, minha galera, a gente tá indo aqui pra Itaueira e encontramos esse acidente aqui, ó. É o filhote aqui do jumentinho e aqui tá a jumenta. Isso é uma cena muito triste, cortar o coração. E a gente tá pensando em levar o bichão aqui pra nós, ó. Acho que alguém bateu aqui, ó. Estamos aqui na PI 140. Isso aqui é triste. Isso aqui é triste demais, gente. Vou segurar logo ele aqui. Cadê a corda? Não pode deixar aqui o bichinho não, porque senão vai morrer de fome. Tem a mãe dele aqui. É de cortar o coração, minha gente. Estamos aqui na PI 140, vindo aqui pra Itaueira. Bora. Olha o do... Bora, vaqueiro, bora. Vai. Então tá aí, uma cena comovente, mas por trás de tudo isso, gente, há muita falta de responsabilidade, imprudência por parte dos criadores de animais. Então a gente, no Piauí, tem a maior população de jumentos,
né, no Nordeste. E isso também não pode ser simplesmente um motivo de orgulho somente, mas também de preocupação, porque a maioria desses animais, seja jumento, seja boi, cavalo ou qualquer outro tipo de animal, vivem solto aí pelas PIs, causando acidente, fazendo com que pessoas venham morrer, perder a vida em decorrência de vários acidentes. E a gente vê isso até mesmo aqui em Barras, né? A gente nesses últimos meses teve vários acidentes envolvendo animais, né, no meio das pistas, inclusive no perímetro urbano. Então o Piauí precisa urgentemente tomar medidas para que situações assim não venham mais a acontecer. A gente sabe que nós temos aí uma operação da Secretaria de Segurança Pública, né, que é a Operação Porteiras Fechadas, que visa responsabilizar os criadores de animais que deixam o animal ali, né, sem estar cercado ali, sem estar num local apropriado, né, e que muitas das vezes tem causado acidente. Esta operação ela já chegou em várias partes aqui do Piauí, mas está precisando também chegar aqui em Barras, né? Então esses criadores de animais precisam ser responsabilizados com urgência, porque o Piauí não aguenta mais perder vidas. Pais, mães, pessoas que têm perdido seus entes queridos por conta de animais na pista, né? A gente vê esse caso aqui, o jumentinho ficou lá do lado da mãe dele, até comove, mas também tem um outro lado, né? Tem um outro lado, esse jumento, né, que foi atropelado por quê? Porque ele estava no meio da pista, local aonde ele não deveria estar, mas o animal é irracional, mas o dono não, entendeu? Então é preciso, principalmente aqui no Piauí, né, tomar medidas para evitar esse tipo de problema, que não é um problema de agora, é um problema que já dura há muitos anos, décadas e décadas, né? Principalmente com o aumento de motocicletas agora, de carros, né? Esses acidentes têm se tornado mais comum aqui no Piauí, tá certo? Então vamos aqui, falando em Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, ela fez uma operação aqui no Piauí, né, contra uma facção com atuação em alguns municípios aqui do nosso estado. Nós iremos colocar o vídeo aqui, esse vídeo aqui que nós iremos exibir é da própria Secretaria de Segurança Pública. Nós iremos aqui mostrar para você e na sequência nós daremos todos os detalhes, onde aconteceu, quais as cidades que essa facção criminosa estava atuando. Mas antes, escute aí. Do baby, manda o swing, pirulito baby. Você tá preso. Operação Pacto pela Ordem. Isso você pode ter certeza. Onde aconteceu o crime, a segurança pública do Piauí vai chegar. Pessoal, nós temos aí também uma sonora, né, sobre esta operação que aconteceu aqui na cidade de Campo Maior. Foi uma das cidades, né, que aconteceu. Tem uma sonora aí do delegado Charles, né, possível pré-candidato a deputado estadual aí pelo Piauí, né, que está aí. Ele tem uma sonora dele, a gente vai colocar aí na sequência, nós traremos aqui todos os detalhes para você. Tá pronto aí, Marcelo? Bom dia, na manhã de hoje, a Polícia Civil do Estado do Piauí, com o apoio do DRACO, da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, da FEISP, da Delegacia de Castelo do Piauí, da Delegacia de São Miguel do Tapuio, deflagrou uma operação com o intuito de desarticular uma célula criminosa do bonde dos 40 na região de Castelo do Piauí. Durante a operação, 6 pessoas foram presas em virtude de mandado de prisão preventiva
temporária e busca e apreensão domiciliar. Foram apreendidas 2 armas de fogo e drogas em posse de um nacional em que teve um mandado de busca e apreensão cumprido em seu desfavor. A Polícia Civil ela reforça seu comprometimento com a população piauiense no combate à criminalidade organizada. Pessoal, então tá aí, ó, no contexto do Pacto pela Ordem, a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Polícia Civil e Polícia Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação integrada nos municípios de Capaió, né, como estavam aí, onde foi a Sonora, Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio e Juazeiro do Piauí, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava na região. A operação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Campo Maior, com o apoio do Departamento de Repressão e Ações Criminosas, o DRACO, né? A Força Estadual Integrada à Segurança Pública. As equipes cumpriram 10 ordens judiciais, incluindo mandatos de prisão preventiva, prisão temporária e busca e apreensão domiciliar. Até o momento, uma pessoa foi presa em posse de uma arma de fogo. Outras estão sendo conduzidas para unidades policiais, juntamente com drogas e materiais utilizados na comercialização ilícita. As equipes seguem em diligências para localizar novos elementos que possam reforçar e ampliar as informações já obtidas pelas investigações. O delegado titular de Campo Maior, Carlos César, destacou a importância da ação para o enfraquecimento das atividades criminosas na região. Abre aspas para ele. Essa operação é o resultado de um trabalho contínuo e de investigação e monitoramento. Nosso objetivo é atingir diretamente a estrutura desse grupo e impedir que continue praticando crimes que afetam a segurança da população. Seguiremos avançando até que todos os envolvidos sejam identificados e responsabilizados, afirmou o delegado. Então tá aí mais uma operação da Secretaria de Segurança Pública, dessa vez aí combatendo o crime organizado nessas 3 cidades aqui do Piauí, né? Contou com o apoio da Delegacia de Campo Maior, né, para dar apoio nesta operação. Mas é aquela coisa, muito bom todo esse trabalho da Secretaria de Segurança Pública, tem surtido efeito, mas é preciso mudar principalmente as nossas leis, porque a polícia prende e depois a justiça solta. Muitas das vezes a sensação que dá é de impunidade, né? Pelo menos eu me sinto assim. Então é preciso mudar sim as leis, apertar mais as leis, porque a polícia vai lá, faz o seu trabalho, corre risco até mesmo de perder a vida, as forças policiais. Outro dia mesmo, a Secretaria de Segurança Pública, né, a polícia, foi recebido a balas, por pouco ninguém perdeu a vida. Então a polícia faz todo um trabalho excelente, mas a justiça tem soltado. Então é um problema muito comum aqui no nosso país. A polícia vai lá, prende, daqui a pouco a justiça solta. E por fim das dúvidas, muitas das vezes as forças policiais são demonizadas. Tem gente que odeia a polícia. E muitas das vezes quando acontece qualquer ocorrência, chama quem? Liga para quem? Para a polícia, né? Vai entender. Mas enfim, pessoal, parabéns aí à Secretaria de Segurança Pública por mais uma operação aí realizada aqui no nosso estado, tá bom? 12h39. Pessoal, tem uma notícia aqui da cidade de Barras, né? Tem 2, na verdade. Eu vou falar aqui a melhor, né? Pessoal, nesse último sábado, né, nós tivemos uma ação, né, um dia de ações solidárias da Associação Mundicarcará, e inclusive nós estivemos, né, em alguns interior aqui da cidade de Barras, Genipapeiro, Jardim, se não me engano, e também na localidade Angical, aonde
lá foi entregue a casa da dona Laiane. A dona Laiane, ela recentemente nós fomos lá também, nós gravamos um vídeo, né, mostrando a chegada do material para a casa dela, e a casa já foi entregue, né? E a gente vai até mostrar aqui o vídeo que nós fizemos com exclusividade. Ainda nem postei lá no nosso portal, mas nós iremos colocar aqui para você. Então, preste atenção no vídeo. Estamos aqui agora na localidade Angical para fazer a entrega de mais uma casa da Associação Mundi Carcará. Desta vez, a casa da dona Laiane. Recentemente estivemos aqui acompanhando a entrega do material que deu início à primeira etapa do sonho dela. Hoje voltamos ao Angical para registrar a conclusão de mais uma ação da Associação Mundi Carcará. A casa da dona Laiane, que começou com a chegada dos primeiros materiais, agora está pronta. Um lar simples, seguro e cheio de significado, que marca o recomeço de uma família que precisava dessa oportunidade. Durante a entrega, conversamos com o presidente da associação, Robert Brau. Perguntamos sobre o que algumas pessoas comentam, se todo esse trabalho tem ligação com política, e ele foi bem claro ao responder. É porque eu acho que as pessoas associam, porque eu fui candidato e pensam que eu estou fazendo isso por política. Mas se você for e pegar a história da associação, lá nós temos os médicos que atendem. Lá ninguém procura saber se votou no A ou no B. Todo mundo é atendido lá. Basta fazer a sua ficha. Basta fazer sua ficha e é atendido. As casas. Talvez aqui tenha muito mais gente que a gente já atendeu dessas 14 casas que nem votou na gente e a gente fez as casas. Então acho que isso aí é porque quando você começa a fazer as coisas, quando a associação começa a trabalhar, quando você sempre incomoda as pessoas que não fazem, que é usar política. Vamos continuar fazendo com o nosso trabalho. É a 14ª casa, agora em dezembro nós vamos inaugurar mais 2. E assim, vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo. E o que importa para nós é que a gente possa estar ajudando as pessoas que precisam. Presidente, para finalizar, o senhor falou que é a 14ª casa. O senhor tem previsão de qual a meta do senhor, ou até onde der, o senhor vai estar realizando esse trabalho em prol de Barras? Eram 48 casas, né? Que era 4 anos. Eram 48, mas eu acho que a gente deve fazer 100. E se me zangarem muito, eu acho que a gente vai fazer 200. Enquanto eu tiver disposição, Deus nos ajudar e a gente tiver os amigos para nos ajudar, nós vamos continuar fazendo. A entrega da casa da dona Laiane representa mais do que uma obra concluída. É a prova de que quando existe compromisso e sensibilidade, a transformação acontece. A Associação Mundi Carcará segue alcançando famílias, levando esperança e mostrando que a solidariedade ainda abre portas aonde antes só havia dificuldades. Pessoal, então tá aí, né? O presidente da Associação Mundi Carcará, Robert Brau, falou que se zangarem ele vai fazer as 200. Então, gente, pessoal, essa pergunta que eu até fiz de propósito, porque vira e mexe tem alguém lá nos comentários perguntando: rapaz, isso aí tudo é política. Pessoal, mas dá pra ver que não tem jogo político aí no meio, porque geralmente os políticos eles começam a trabalhar somente no último ano, faltando um ano para a eleição. O Brau, depois da eleição mesmo, pode ter perdido, tá aí fazendo até na outra eleição, né? Ele falou que a meta era 48 casas, né? E se der vai fazer mais. A gente vê que tem feito mais do que o poder público, né? A gente vê aqui em Barras tem, né, para ter pelo menos o cadastro Minha Casa Minha Vida, e até então ninguém sabe, né, como é que funciona essa questão dos cadastros. Outro dia mesmo tinha umas pessoas mandando cadastro para a pessoa se associar a algumas associações, se não me engano, lá do residencial, mas ninguém sabe se é ou não o programa Minha Casa Minha Vida, se realmente as pessoas vão ganhar ou não, ou se esses donos de associação estão somente ganhando dinheiro, porque para você se cadastrar, você paga a taxa. Então a gente vê que o trabalho aí que a Associação Mundi Carcará é um trabalho que você
tem orgulho até mesmo de noticiar, como eu estou fazendo aqui agora, né? As pessoas vêm aqui, fazem o cadastro e eles vão chamar a pessoa, conversar com a pessoa, saber a real situação, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que precisa. Tem muita gente que precisa, mas tem casos que é de extrema urgência, que já não dá mais para esperar. Então é feito esse cadastro e ali as pessoas vão serem analisadas e se der tudo certo a pessoa vai ser contemplada com a casa. E aquela coisa, vai ser contemplada, então é questão de 2 semanas a casa já está pronta. Imagina só, Minha Casa Minha Vida acho que desde o ano passado se fala nessa história em Barras até então. Estão fazendo as casas lá no, se eu não me engano, Residência Morada de Barras, não, lá no Barras Altas. Mas até então não tem nenhum parecer oficial, nem da Secretaria de Assistência Social e nem da Prefeitura, né, para saber se quem vai ser os contemplados dessa casa, se essas associações que tem aí nos bairros, se serão elas que irão fazer o processo de seleção para quem vai ganhar ou não essa casa. Mas enfim, pessoal, então eu vou nem me prolongar nesse assunto aqui para não dar problema. Tá bom, gente? Pessoal, teve não, né? Tem uma empresa, um sujeito aqui em Esperantina, ele foi preso, suspeito de integrar bloqueios de celulares Esperantina. Porque a maioria dos celulares, por exemplo, celulares assim, qualquer celular, a maioria eles têm a opção de, claro, se a pessoa comprou na loja, ela pode fazer um BO e o celular vai ser bloqueado. E esse sujeito de integrar uma organização criminosa, né, que consegue desbloquear esses aparelhos para os criminosos usarem, venderem, né? Então, se eu não me engano, até a Secretaria de Segurança Pública, ela tem até um método, né, que acaba rastreando os celulares que foram roubados, né? Inclusive, muitos celulares aqui no Piauí já foram devolvidos aos seus donos. Mas enfim, pessoal, tem a notícia aqui, vou ler aqui para você, que diz assim: a reportagem é da Cidade Verde. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação rastreio e cumpriu mandatos de 11 estados do país contra furto, roubo e receptação de celulares. No Piauí foi cumprido um mandato em Esperantina, aqui pertinho de nós, na região norte do estado. Nesta segunda-feira ontem, de acordo com a polícia carioca, o objetivo era desbaratar um esquema nacional de desbloqueios e receptação qualificadas de aparelhos. Foram 132 mandatos judiciais cumpridos simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Pará e Rondônia. A ação conta com o apoio das polícias civis locais, além do Ministério da Justiça e de Segurança, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, que promoveu a articulação, a integração das polícias judiciárias estaduais. Em solo piauiense, uma equipe do delegado Samuel Silqueira, do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, a DENAC, foi responsável pelo cumprimento do mandato. O alvo da operação, as investigações da Delegacia de Repreensão e Crimes contra a Propriedade Imaterial tiveram início com a prisão de um criminoso apontado como referência em desbloqueios de celulares, principalmente pelo fato de conseguir realizá-los de maneira remota. Olha só, de maneira remota. Imagina só, o celular do cidadão é roubado em outro estado, né? E o cara consegue desbloquear de forma remota.
Tem muito bandido que é muito inteligente, mas infelizmente usa a sua inteligência para o que não presta, né? A partir de uma captura, os agentes começaram a desvendar uma rede de clientes destes criminosos em todos os estados da federação. Ele ainda ministrava curso online, ensinando a efetivar os desbloqueios. Nessa segunda, os alvos são os clientes ativos e recorrentes do criminoso, presos na primeira fase da investigação e que forneciam os aparelhos roubados para o seu desbloqueio, e ainda outros suspeitos que atuavam na reintrodução dos dispositivos de origem ilícita no mercado após o desbloqueio, visando dar aparência lícita aos bens. Muitos endereços são estabelecimentos comerciais, como lojas, box e quiosques. Eita, pessoal, gente, a gente fica até bobo, né? Porque a gente vê a audácia desses criminosos, a gente vê a inteligência, a gente vê a organização, porque tem os que roubavam, tinha os que desbloqueavam e tinha os que vendiam. Então era toda uma rede de crime, né? Um crime organizado de forma simultânea em vários estados aqui do Brasil, né? E o Piauí, né, infelizmente, tinha que ter o seu representante. E aqui pertinho de nós, Esperantina, ele ainda dava curso, né, ensinando como desbloquear os aparelhos. Imagina só, o cidadão compra um celular caro, um iPhone, um S24, 25 Ultra, um Xiaomi, né, 17 Pro, e a pessoa é roubada. Após ser roubada, a pessoa vai lá e acaba fazendo o bloqueio do aparelho, achando que pelo menos o seu aparelho não vai ser utilizado por ninguém. Mas tem vários criminosos aí que conseguem fazer o desbloqueio, burlando os sistemas da Xiaomi, da Apple, da Samsung e de outras marcas. Então a gente fica bobo devido à inteligência desses criminosos, porque é mal, né? Mas agora eles vão puxar cadeia, né? Porque a operação veio lá de cima. Mas quando vem lá de cima é mais complicado até se safar. Mas pessoal, vamos falar aqui de uma notícia, pessoal. Tem uma notícia aqui envolvendo Barras, né? Uma empresa do influenciador, humorista Whindersson Nunes. Inclusive essa empresa ela está sendo investigada pelo TSE. Ela tem um contrato com a prefeitura de Barras, né? Nós vamos aqui para o portal 86, né, que diz assim: homem é preso suspeito de integrar esquema. Parei. Um momento, gente. Tô lendo aqui errada. Pronto. Achei. Pronto, gente. Achei aqui. A empresa atribuída a Whindersson Nunes, investigada pelo TSE, tem contrato milionário com a prefeitura de Barras. A contratação suspeita de 5 milhões para robótica escolar envolvendo intermediária cearense, e é um caso que mais levanta suspeitas. Robótica em Barras. Vamos lá. A TRUM, Atividades de Apoio à Educação, LTDA, empresa tem sido atribuída ao humorista Whindersson Nunes e que está no centro de uma investigação por irregularidades na contratação pela Secretaria de Estado da Educação do Piauí. Também mantém contratos milionários com a Prefeitura de Barras. Pessoal, a gente vê o humorista Whindersson Nunes, ele nunca se posicionou de forma política, né? Não claramente, mas quando a gente vê ele em rede nacional falando que o Piauí é um estado que tem hidrogênio verde,
sabe, fazendo toda uma propaganda, e depois a gente descobre que ele tem uma empresa que tem contratos milionários com o governo do estado e com a prefeitura de Barras. Aí a gente sabe por que ele estava falando tão bem do Piauí pro Brasil. Porque se fala muito de hidrogênio verde, até então eu confesso que até agora eu não vi nenhum resultado. Se fala muito do porto, né, lá de Correia. Até agora a única coisa que atracou lá foi o navio da Marinha. Depois disso nada mais. Só na inauguração lá, um porto fake que foi feito lá. Eita, Piauizão. Mas vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui para a cidade de Barras, senão a gente foge aqui do foco. A descoberta acende um alerta sobre um possível padrão de contratação suspeita envolvendo a mesma empresa em diferentes esferas do poder público piauiense. A administração do prefeito Edilson Capote firmou o contrato de 5 milhões em agosto de 2025 com a Tron, que fornecia para o fornecimento de materiais e treinamentos destinados ao ensino de robótica na rede pública municipal. O que chamou a atenção dos investigados é a engenharia da contratação. A Tron não atuava, ou melhor, não atua diretamente, mas através da Vicam Technologies, empresa sediada em Eusébio, no Ceará, que deteria a representação exclusiva do método a ser aplicado, né? Uma empresa que terceiriza o seu serviço, né? Vai entender. Uma empresa que, em vez de fornecer o seu serviço, acaba terceirizando um serviço de uma outra empresa no Ceará. Só no Piauí mesmo essas coisas. No processo de contratação, a declaração confere a Vicam a legitimidade para atuar em nome da Tron, sendo apresentada como única empresa autorizada a negociar e implementar o método de forma oficial e padronizada. Esse tipo de arranjo levanta suspeitas sobre possíveis direcionamentos e licitações, práticas que restringem artificialmente a concorrência e beneficia empresas específicas. A triangulação Tron-Vicam, Prefeitura de Barras, replica um modus operandi que deverá entrar na mira do Tribunal de Contas do Piauí, o TSE. O contrato tem duração de 1 ano e vai vigorar até o dia 3 de agosto de 2026. Mais uma notícia aí da Prefeitura de Barras, né? A cada dia que se passa, a gente fica mais espantado ainda diante de tudo isso que a gente já viu, já falou, e provavelmente a gente ainda vai ter muito o que falar. Porque muitas das vezes a pessoa fala, não, é da oposição, tá falando. Pessoal, gente, pelo amor de Deus, são 5 milhões em contratação. E eu, sinceramente, eu queria muito conhecer esses laboratórios de robótica ou qualquer coisa referente à contratação, né, desse contrato aqui de 5 milhões dessa empresa. Porque até onde eu sei, aqui em Barras não tem nada relacionado a isso na educação pública. Só se ainda vai chegar, né? Porque como foi agora, né? O contrato foi feito em agosto. De certa forma, ainda tem o benefício da dúvida. Mas com uma administração que já tem escorregado, já tem cometido vários erros, né, na administração municipal, eu acho que nem o benefício da dúvida merece. Mas está aí, essa informação aí para você que é barrense, para você que é da região de Barras, né, para você que está aí na zona rural, para nós, em um modo geral. Nós precisamos saber quem nós iremos colocar no poder no próximo ano, porque o poder municipal já está lá, já está colocado. E tá aí os resultados, vários resultados, né? Então, próximo ano é ano de eleição, então é bom sempre o eleitor, o cidadão ver quem serão seus representantes, porque não dá. Infelizmente o Brasil, o Piauí é o país, é o estado da impunidade,
da irresponsabilidade na administração pública, né? Mais um escândalo, né, envolvendo a Prefeitura Municipal de Barras. É toda semana mesmo. Mas enfim, então tá aí essas informações para você sobre a secretaria, ou melhor, sobre a Prefeitura de Barras. Então fique ligado, porque nós sempre estamos falando aqui, mas é você que decide, né? É você que faz o seu julgamento, seu parecer diante das informações que nós apresentamos. Tá bom, gente? Então nós iremos ficar por aqui. Lembrando que às 19 horas tem reprise lá no aplicativo da Rádio Águia Web. Inclusive, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, youtube/Rádio Águia Web, ou então na nossa fanpage, aqui na fanpage do Barras em Foco. Aproveita, curte, compartilha, comenta, faça suas perguntas, as suas reclamações, manda lá no nosso WhatsApp. Se você tem alguma reclamação, alguma reivindicação, alguma sugestão, pode mandar. Estamos abertos a tudo. Tá bom, gente? Nós ficamos por aqui, colocamos um ponto final em mais uma edição do Jornal Águia Web. Que Deus abençoe você e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Não importa o dia, não importa a hora. Aqui na Rádio Águia Web, você está bem acompanhado. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, tudo bem? Espero que sim, sou a locutora Patrícia e apresento mais um Esporte Agora. E após a atuação mais sólida desde que assumiu o comando da seleção brasileira, na vitória por 2-0 sobre Senegal em Londres, o técnico Carlo Ancelotti revelou que já possui a espinha dorsal da equipe para a Copa do Mundo de 2026. Isso significa que os testes para os convocados serão cada vez mais pontuais. Pouco a pouco nos aproximamos da Copa do Mundo e tudo fica mais claro. Eu falei que na data de outubro os testes acabaram e agora é uma linha mais reta para chegar na Copa do Mundo, afirmou Ancelotti em entrevista coletiva. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Daqui a pouco a gente volta com a melhor programação. Rádio Águia Web. Alô você, eleitora e eleitor. Se já tem o título de eleitor, mas ainda não tirou a sua foto e nem deixou as suas digitais no momento do alistamento eleitoral, faça logo isso. Procure o seu cartório eleitoral de segunda a sexta, das 7 da manhã à 1 da tarde e complete o cadastro biométrico. Para tirar dúvidas, consulte o site tre-pi.jus.br. Registrar a biometria é segurança na hora de votar. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Pousada Maratauã. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Maratauã. Suítes com piscina, conforto, além da melhor localização de Barras. Pousada Maratauã. Estrada Barras a Cabeceiras, ao lado da subestação de energia. Pousada Maratauã. O prazer é seu. A satisfação é nossa. Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora.
E o Coritiba está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. O time paranaense empatou por 0-0 com o Atlético no Couto Pereira e confirmou matematicamente o acesso à primeira divisão com uma rodada de antecedência. O empate também foi importante para o Atlético, que se mantém fora da zona de rebaixamento à Série C. O Clube Mineiro é o 15º colocado da tabela, com 41 pontos, um a mais que a Ferroviária, que abre o Z4. O Coritiba teve a oportunidade de ser campeão na frente da torcida, mas a igualdade contra o Atlético adiou o título. Bastava uma vitória para confirmar o acesso e a taça. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Prepare-se,